Bem-vindos a mais um episódio do Rasgando a Planilha, um podcast que tenta encaixar uma vida numa planilha de treinos ou... Uma planilha de treinos numa vida. Eu sou a Sati, eu tô aqui com a Fran. Oiê. E a gente tá com o Leandro Gegoruti. E eu ia apresentar ele, mas eu vou deixar ele se apresentar porque são muitos títulos, é uma trajetória muito extensa e tem muita chance de eu errar. Tá bem? Obrigado Bem-vindo, Leandro. Obrigado pelo teu tempo, Bom, Leandro. obrigado pelo convite, muito legal a iniciativa de vocês, sério mesmo, para divulgar o esporte e também passar informações de qualidade para todo mundo que pratica esse esporte que todo mundo gosta, que é o nadar, o pedalar e o correr. Bom, eu sou médico, sou formado pela USP aqui de São Paulo, fiz especialização, fiz ortopedia, especialização em cirurgia de ombro e cotovelo, tenho uma titulação em medicina esportiva aqui pelo Brasil, uma titulação em medicina regenerativa pelos Estados Unidos, fui médico da seleção brasileira de handebol de 2009 a 2015, foi uma época boa, que eu fui para as Olimpíadas de Londres, fomos campeões do mundo na Sérvia, e desde 2019 eu sou diretor médico das provas do Ironman aqui no Brasil. Então, é isso. E ciclista. Então, ciclista é um projeto, né? A gente fala que é ciclista. Você pode ver, todo mundo que fala que é atleta, depende do tom que ele fala, Isso. você acredita ou a pessoa acredita que ela é. É um dos dois. Né? Eu tento convencer os outros. Tá bom, é isso aí. A gente vai ter que fazer ele conversar com o Lucas também, né? A gente conversou com um psicólogo que ele disse, vocês têm que assumir que vocês são atleta. Porque a planilha de vocês é uma planilha de atleta. É Então verdade, a gente tá tentando. Então, Leandro, eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, como que surgiu essa ideia do simpósio do Ironman, que ano passado nós assistimos online e que eu achei muito legal, convenci a Francis de ela assistir, porque eu falei, não é só para especialista, tu vai gostar. E foi muito legal, que eu acho que eu tirei bastante informação, a Fran gostou bastante. Foi muito legal mesmo. E foram ideias do simpósio que nos fizeram chamar as pessoas para o nosso podcast. Que legal. E extrair muita informação para isso. O nosso podcast quase que surgiu por tua causa. Olha só. Foi inspirado no simpósio, isso aí. Olha, foi assim, em 2019 eu estava entediado em casa, porque eu queria fazer um curso de medicina esportiva e ir em algum congresso, algum simpósio, mas os que eu estava acompanhando aqui no Brasil, tanto de ortopedia quanto de medicina esportiva, olha, parece prepotente que eu vou falar, mas não estava acrescentando muita coisa porque eu era uma pessoa constante. Então, dentro da área médica, se você continua se atualizando, não tem muitas novidades assim que mudam sua vida. E aí eu comecei a procurar na internet Sports Medicine Congress, sabe? Meti o inglês lá e comecei a procurar. Aí apareceu Congresso de Medicina Esportiva no Havaí. Falei, opa, deixa eu clicar aqui no Google, né? Dei uma clicadinha e tem um curso que tem um congresso, se não me engano, acho que está já há 32 anos, que são 5 dias, um simpósio de medicina esportiva antes da prova do Mundial de Kona no Havaí. Eu falei, cara, isso aqui então, são 5 dias. Começa no domingo, vai até a sexta-feira, é meio período, outro meio período você passeia pela ilha. Vocês se vocês se interessam, tem que ir, vale muito a pena. E tem professores americanos, normalmente australianos e um outro europeu. Já me convenceu. Eles vão dar aula. Já tá aí. Eu fui para lá já em 2019 e 2022, logo depois da pandemia. E o que é mais legal, assim, você sendo ou não da área médica, não interessa, quem participa desse congresso pode ser voluntário para trabalhar como médico na tenda médica, se você for médico, ou auxiliar a tenda médica durante a prova do Mundial. Que legal. E aí foi interessante, porque o Dr. Phillips, que é quem organiza, ele manda um questionário para você falando dos horários que você quer ficar. Então ele divide em horários de 6 horas, tipo das
6 da manhã ao meio-dia, meio-dia às 6, assim vai. E eu tinha colocado todos os horários, das 6 da manhã até a meia-noite, preenchi todos, e ainda tinha sido voluntário para chegar às 4 da manhã para pesar os atletas antes da prova. Que é uma coisa que eu tentei implantar aqui e ainda não deu certo, mas eu vou fazer. Então, ele veio falar comigo e com a minha esposa, com a Bárbara, acho que vocês preencheram errado aqui. Eu falei, não, eu vim de um país que está a 12 mil quilômetros de distância, ficar 24 horas trabalhando aqui para mim não é nada, tô acostumado. Sim. E foi a experiência mais legal que eu tive na Que vida legal. dentro da área de atendimento a atletas. Aquele legal. ano, como 2022 acumulou, nós tiveram dois dias, quinta-feira e sábado, que foi a prova das mulheres e dos amadores, e no sábado foi a prova dos homens e dos profissionais. Uhum. A gente atendeu em 2022 a gente atendeu 300 num dia e 350 no outro. Em de 2019 a gente atendeu 450 pessoas na tenda médica. Nossa, E bastante. o Havaí, por isso que eu acho que o Mundial tem que ser sempre no Havaí, é a prova mais dura do calendário todo. Lá, na época da prova, tá 36 a 38 graus na sombra. Meu A Deus. radiação, tem um critério de radiação, uma escala que varia de 1 a 15. Acima de 10 a gente chama radiação extrema. Então lá é 11, normalmente, 12 às vezes. E o asfalto é em cima da lava. Então, assim, você tem a radiação do sol que pega o atleta de cima, reflete no asfalto, esquenta o asfalto, que está vedado ali pela lava embaixo, né? Lava consolidada, reflete aquela radiação de volta a 52 a 54 graus. Entendeu? Então, imagina você pedalando nisso daí contra o vento ainda. Parece que eu nunca pedalei em Kona, mas todos os meus pacientes falam que parece que não tem vento a favor. É só Vai contra. ser um air Você fryer, vai, né? tá vento Calor com contra, e vento. volta, tá vento contra. De todos os lados. E aí você corre nessa situação também, onde o seu tênis vai esquentar a 52 graus, entendeu? Então, é a prova mais exigente do calendário. Quando eu voltei para o Brasil, em 2022, eu já fiquei com o negócio na cabeça, falando, poxa, a gente podia fazer um congresso aqui também, né? Só que eu tinha acabado de entrar no Ironman, porque eu entrei em 2019, fiz uma prova só, depois veio a pandemia, as provas começaram em 2022. E aí eu fiz uma mudança no estilo do atendimento. Eu protocolei e coloquei processos de atendimento. Então hoje a gente tem processo para quem entra na tenda, eu sei quanto tempo fica, qual o diagnóstico que é, qual o tratamento para cada diagnóstico. A gente faz uma ficha personalizada para cada paciente, onde a gente já pega todos os dados do paciente que eles responderam, imprime na ficha na hora. E todas essas ideias eu peguei lá de Kona, trabalhando esses 2 eventos que eu fui e sendo voluntário na tenda médica. Então, mudou muito o estilo do atendimento. E graças a Deus a gente não teve nenhum caso grave nesses 5 anos aí que eu tô, quase 6 anos agora, na frente do Ironman. E quando, 2023, eu comecei a ter aquele negócio na cabeça, eu fui falar com o chefe, que é o Galvão, que ele é o CEO da Unlimited Sports, que é detentor da marca do Ironman, e fiz uma proposta para ele. Falei, olha, eu tô querendo fazer um simpósio assim, tananana, quero fazer antes do Ironman de Florianópolis, igual tem no Havaí. E em 2022 eu o encontrei lá no Havaí também. Ele também vai, todo ano ele vai pro Mundial. E ele viu como é que era. E ele topou, ele falou, tá bom, Leandro, pode fazer, risco seu, conta sua. Isso quer dizer o quê? Você se vira, entendeu? É uma coisa do Leandro fazer um simpósio, só que eu sabia que tinha que ser algo do mesmo nível de organização que é o Ironman aqui no Brasil, que está classificado, eu não me engano, eu não sei se são entre os 3 primeiros do mundo ou os 5 primeiros do mundo. Tá em nível de organização. A organização aqui é muito, muito, muito boa. E eu sei disso por causa que eu já fui em alguns outros na Europa. Não é que seja ruim, mas eles não fazem as mesmas coisas que nós fazemos aqui.
E aí a gente teve o primeiro simpósio em 2024, foi o simpósio Ironman Brasil, antes do Ironman Full, né, em Florianópolis. Coloquei nesse sistema de 3 dias, não dá para fazer 5 dias, por quê? Fiz uma pesquisa junto a uma empresa que é o Palatur, que é a empresa oficial do Ironman, e eles falaram, ó, 90% dos nossos clientes chegam na quinta-feira na hora do almoço. Então não adianta eu colocar um simpósio começando na segunda-feira se não vai ter ninguém lá na ilha. Claro. Então a gente colocou quinta tarde, sexta o dia inteiro e sábado de manhã. E eu esperava, a gente escolheu aquele hotel Will Campanário em Jurerê Internacional, é um hotel Sim. fantástico, muito bonito. Eles têm uma sala lá que cabe 160 pessoas sentadas. E a gente organizou, você sempre fica na dúvida, né? Algo novo, você fica, poxa, será que vai dar certo? Tô metendo aqui pé na jaca, não sei como é que vai ser, porque tem um custo, e posso falar, não é barato. Custa muito caro você organizar algo presencial. É muito mais simples e econômico você fazer alguma coisa online. Com certeza. E então a gente, o que eu considerava sucesso, se tivesse 100 pessoas na sala em 160 já era sucesso. Nós tivemos 165 na sala e mais 150 online. Né? Nossa, Então, foi muito bom. foi muito legal, Foi muito porque legal. foi a primeira vez que teve algo em 20 anos de Ironman voltado para a área científica. E eu fiz questão de chamar os profissionais que atuam na área. Então, o médico de esporte que é triatleta, chama o fisioterapeuta que cuida de triatleta, os coaches e técnicos de assessoria esportiva, os nutricionistas esportivos que cuidam de triatletas. Então, assim, na minha grade, a desse ano também, 92 ou 94% são triatletas e ou Ironman 70.3 ou Ironman Full. A gente vai ter uma mesa esse ano que a soma total dos Ironmans deve passar de 100. Assim, então eu tenho a de Ironman Full, sabe? 3 palestrantes lá, mais o debatedor deve passar de 100 Ironmans. Eu vou fazer essa conta lá no dia. Que Que massa. faz toda a diferença, né, Leandro? Quando a gente Exatamente. tem um triatleta e profissional para atender outras pessoas que estão fazendo o mesmo esporte. Né? Com certeza. Então isso enriquece essa discussão. E deu muito certo o ano passado, porque o pessoal da Unlimited Sports foi. Então, o Galvão, ele deu a aula inaugural, ele vai dar a aula inaugural esse ano também. Ele foi, viu como foi feito, a organização, gostou, elogiou, e não é na nossa avaliação. Quem assistiu o congresso, por fora, foi lá e elogiou também. Entendeu? Eles foram na Unlimited e falaram bem, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz com essa devolutiva. E aí, esse ano, o Leandro, que não gosta de se acalmar, né? Resolveu fazer um simpósio para cada evento do Ironman esse ano. Então, nos Ironman 70.3, na sexta-feira tem um simpósio. E aí eu segui as orientações que foram dadas pela pesquisa que a gente fez. A gente aumentou o tempo de aula, então no Ironman 70.3 eu tenho 40 minutos de aula. Antes eu tinha deixado 20 e feito um debate. Então tem 40 minutos de aula, a gente reduziu o número, então a gente tem 12 aulas no simpósio 70.3. E no Ironman Full, eu diminui um pouco também o número de convidados, mas eu coloco 3 aulas de meia hora e mais meia hora de debate, onde eu chamo um moderador para conversar com os 3 palestrantes anteriores. Isso daí deu muito certo. O ano passado teve muita pergunta da plateia, praticamente em todos os temas, e o pessoal elogiou bastante, principalmente que pode interagir. Então, esse ano nós já tivemos o de Brasília. Brasília, nós tivemos 46 pessoas presenciais, cabiam 80 na sala e mais 35 online, se eu não me engano. Então, Brasília é um mercado que estava há 10 anos sem prova do Ironman. De novo, se tivesse 40 na sala, para mim já era sucesso, metade da capacidade. Então, deu certo, o pessoal gostou bastante, elogiou bastante. E agora o próximo é o Ironman Full, no mesmo sistema, quinta, sexta e sábado. E esse ano, como foi muito bem o ano passado, a gente conseguiu trazer algumas empresas conosco. Então, e também chamar atletas profissionais que
gostariam de falar lá conosco, né? Então, não são só os profissionais, os médicos, os fisioterapeutas, o nutricionista e o professor. Então, na quinta-feira, eu tenho o Felipe Santos, ele vai dar uma aula pra gente. Na sexta-feira, eu tenho o Manuel Messias, Nossa, me fugiu o nome aqui. Peraí. Não posso deixar de falar isso para vocês, que isso daqui é importante. Ó, na sexta-feira, eu tenho o Manuel Messias, o André Lopes, me fugiu o nome, e o Reinaldo Colucci. E no sábado, eu tenho o Guilherme Manoc, que também foi nosso atleta profissional, campeão em dois Ironmans, né? E aí eles vão dar as aulas falando só dos atletas profissionais. Fora os professores mesmo, que normalmente são os donos de assessoria que eu chamei para falar, e todos os profissionais que estão em volta do esporte. Então a gente, como também foi um pedido, porque muita gente não consegue ir para Florianópolis, a gente fez tanto a aula presencial quanto a online, então, que é um valor reduzido. Então todo mundo pode acompanhar e só me ajuda, na verdade, a divulgar mais aí o evento. Porque o Campanário lotou super cedo. Quando eu fui Foi. ver, já não tinha mais vaga. E os outros Airbnbs e os Booking já tá tudo lotado, praticamente, os locais mais próximos até a saída da prova, né? Um mês atrás, se não me engano, já tinha esgotado tudo. Se não me engano, assim. Acho A que gente, o evento... hoje, a gente está com... Cabe 160 na sala, nós estamos com 70 inscrições. Então, provavelmente, aí, como faltam 3 semanas, 19 dias, né? 19 dias para começar o simpósio, o pessoal vai acabar de encher. Então, tô aguardando, porque o ano passado foi assim, todo mundo se inscreveu na última semana, só para me dar um pouquinho de taquicardia, entendeu? Você fica aqui assim, ó. Mas graças a Deus, foi todo mundo presente. A gente não se inscreveu ainda, né? Mas a gente vai. Então a gente faz olha aí, parte ó. dessas A gente pessoas vai. que... Quinta-feira Tem estaremos cupom, lá. hein? Tem cupom para vocês tem usarem e cupom. vocês distribuírem, hein? Pode deixar. A gente vai descrever aqui depois o cupom, né? Pessoal, o papo tá muito bom, mas eu e a Fran queremos compartilhar com vocês uma campanha dos nossos amigos da 040, que acontece faz mais de 3 anos. E queremos que vocês participem com umas doações para a campanha do agasalho, né, Fran? Isso mesmo, Sá. Desde 2022, a 040 ela faz uma campanha anual de recebimento de agasalhos, né? Porque a gente sabe que aqui no Sul é bastante frio e a gente precisa dar suporte para as pessoas que não têm, né? Para as pessoas não passarem frio. Então, todas as doações elas são encaminhadas para o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social Monte Alegre, ali em Viamão. A 040 nasceu em Viamão, então por isso que eles levam para lá. Isso. Eles aceitam roupas infantis, adultas, femininas e masculinas, desde que em boas condições. Isso. Não vale, né, doar uma meia sem pé, uma meia furada, uma calcinha furada, né? Tem que ser de boa aquela qualidade, roupinha né? que tu pensa assim, eu daria essa roupinha para alguém conhecido? Sim. Então ela está apta a ser doada. E também alimentos não perecíveis. Perfeito. E essas doações, elas vão ocorrer no dia 24 de manhã, das 6 às 9h30 da manhã, ali na Rótula das Cuias, onde o pessoal vai estar com as tendas de treinamento. 24 de maio. 24 de maio deste mês. Então, quem puder colaborar, nos auxiliar e que tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos fazendo essa parceria com o pessoal, os nossos amigos da 040. E apoiando uma causa muito nobre. Isso mesmo. E, Leandro, tu comentasse sobre os atendimentos de Icona. Qual a percentagem assim, de pessoas atendidas e comparativamente às do ano passado, para a gente ter uma ideia? Tá. É assim, ó, lá em Kona, como a prova realmente ela é muito, muito exigente, eles atendem cerca de 20% da prova, que é bastante isso, tá? A gente aqui, no Ironman 70.3, é de 5 a 7% dos inscritos, dos que largaram, e de 11 a 13% no Ironman Full. Mas teve ano que isso não valeu. Por exemplo, 2022, Ironman Full de Florianópolis.
chuva intensa, frio intenso. É. 1.800 atletas inscritos. A gente atendeu 450 pessoas. 437, para falar certo. 437. Já em 2023, chuva menos intensa, mas manteve o frio. Então foram 370 atendimentos. Em 2024, que o tempo foi mais legal, foi 180. Entendeu? Então já é mais compatível. Sim, claro. E aqui no Brasil, nós temos dois extremos. Ou você tem o frio intenso e a chuva, ou você tem o calor intenso com umidade. Isso aí. Todas as provas são assim. São Paulo, que seria o meio termo na teoria, nos últimos anos foi 2022, o pior frio que aconteceu na história de São Paulo, 10 graus para o pessoal largar. Então a gente bateu o recorde de atendimentos, fizemos 120 atendimentos. Em 2023, foi a maior onda de calor dos últimos 15 anos em São Paulo. A gente atendeu 107, se não me engano, pessoas. Em 2024 já foi melhorzinho, foi mais ameno. A temperatura foi em torno lá dos 26 a 28, 26 graus, mais ou menos. E aí já baixou para 70 atendimentos em São Paulo, que era o esperado. Entendeu? E desses Então, atendimentos, quais são os mais frequentes, assim? Quais são as causas que vocês mais atendem, né? Então, disparada é desidratação. E aí depois você vem numa sequência. Se tá muito frio, entra a hipotermia junto, tá? Mas normalmente é desidratação, os cansaços musculares extremos, que tá junto com a desidratação. A gente entra os quadros de hiponatremia, que é a perda de sódio. Então, tem muitos atletas que, na verdade, assim, 99% dos atletas não sabem a quantidade de expoliação de sódio por hora. Então, você tem que fazer um teste específico de sudorese para saber quanto você perde de sódio. E muitos deles erram, que eu posso falar para vocês mais para frente até, na tática de hidratação pré-prova. Então, se tem uma hemodiálise, vamos falar assim, né? Uma hemodiluição, bebe muita água, chega na prova já com o sangue diluído. E a hiponatremia, se você não corrige adequadamente, pode ser fatal. Eita. Temos também a hipertermia, mas normalmente são poucos casos, cerca de 1% a 2% dos atendimentos. A hiponatremia também gira em torno disso. E alguns traumas, né? Aí, pessoal que cai de bicicleta. Entendeu? Normalmente são esses daí que eu pego mais. Hipertermia é quando funde o motor? Isso aí. Muito quente? Muito A quente. hipertermia é quando o teu cérebro, ele perde a capacidade de lidar com a refrigeração do seu corpo. Então, você não consegue mais transpirar adequadamente e com isso a temperatura interna sobe. Quando ela passa normalmente de 38 graus, você começa a ter sintomas de temperatura interna. 45 graus você morre. Eita. Então, lá em Kona, por exemplo, eu toquei em 2022, Leandro, que eu voltei já com o médico do Ironman, me apresentei lá para os professores, eu fui tratado assim, na palma da mão. Então, tudo que era brasileiro, italiano e espanhol, eles mandavam para os brasileiros que estavam lá, que era eu. Então, porque a gente conseguia se comunicar. Sim. E eu toquei só lá em Kona, naquele ano, 4 hipertermias. Então, e uma delas chegou a 43 graus de temperatura interna, que eu nunca tinha Mas, visto. gente. Na verdade, nunca ninguém tinha visto. Aqui no Brasil, nós tivemos as nossas também. Né, nada tão grave como eu vi lá, mas perto. Entendeu? Então, nós tivemos os nossos casos também. E assim, a gente vê um crescimento nas nossas assessorias de mulheres para o triatlo, para o ciclismo. E eu escutei bastante que tem aumentado o número de mulheres nas provas, mas a gente não sabe se é nas provas de full, se é nas provas de 70.3. Existe, assim, uma
um aumento de mulheres competindo no full, ou mais Não, 70.3? com certeza. Eu não tenho os números exatos para vocês agora, mas é em torno assim. Lá em 2022 eram 8%, 7%, entendeu? Tinha prova que era 4%, tá? Hoje a média está em 13%. No 70,3%, Brasília, se não me engano, chegou a 20% desse ano. Então é bastante, tá? No full é um pouco menor. Então no full gira ainda em torno de 8 a 10%. Alô? Deu uma travada aí. Não, é bem menos. Acho que a gente estava processando a informação de É, como a gente ainda é pouco. minoria, né? E assim, o que acontece, mas acho que acontece isso em todos os esportes, é que a mulher está se inserindo, vendo que tem capacidade de praticar a atividade, e os colegas, os homens, também estão ajudando, colaborando, deixando de ser ogro, entendeu? Estando junto, entendeu? Não fazendo aquelas ogrices que a gente vê na internet dos caras mal educados, sabe? Que essas pessoas a gente tem que tirar mesmo, entendeu? Isso Então, é um assunto que a gente sempre traz, assim, né? Como o incentivo para as mulheres praticarem esportes é importante para que a gente pratique mais esportes, né? Tanto Até das mesmo mulheres quanto dos próprios homens, né? homens, né? Porque é sabido a diferença de força entre uma mulher e um homem. Né? Então tu vai lá, tu é a única menina, tu vai pedalar num pelote só de homens. Se tu não tiver o suporte, o apoio daquele pelote, tu não vai continuar Vai pedalando. sobrar. Tu vai sobrar, daí Não vai voltar. tu não vai voltar, não, tu não com vai certeza, gostar, né? deixa de ser treino e passa a ser, deixa de ser treino, deixa de ser prazeroso e passa a ter uma sensação ruim, né? Assim, Exato. não só fisicamente, que você tem que fazer um esforço que você não está acostumado, maior do que deveria, mas psicologicamente também, né? Ninguém gosta de ficar, poxa, eu tô segurando os caras, não quero Aham. ficar. Eu sou assim, eu vou treinar junto, eu falo, ó, vai. Quando o cara me passa, eu fico na roda, falei, ó, qualquer coisa, vai embora, continua seu treino, porque eu não quero incomodar. É isso. Tá? Então, Eu sou acho assim que também. todo mundo. Então, a gente não quer incomodar, mas se você tá assim sempre, você desiste de estar junto, porque você tá incomodando, né? Mas isso, graças a Deus, como tem as mulheres estão inseridas na, nas assessorias, elas acabam se juntando e treinando juntas também, né? Então, bom, quando tem a competição entre elas, sabe? Então, É. tem essa competição aí que não é só uma competição física, tem todo um contexto, mas eu acho que tá, graças a Deus, tá melhorando bastante. E tu que viveu assim, Kona, tu viveu os atendimentos, tu participou, o que que tu acha dessa volta às duas modalidades para Kona a partir É, de, acho que não esse ano, o ano que vem, ano que vem, né? Esse 2026. ano ainda eles estão separados, né? Início Esse masculino ano e já estava todo mundo classificado, então isso. assim, não tem como separar, mas juntar, aliás. Mas o ano que vem já volta todo mundo para Kona, tanto feminino quanto masculino. Bom, na Boca Pequena, a gente soube que eles fizeram isso daí simplesmente para dobrar o número de atletas que vão para o Mundial. Então, se você dobra o número de atletas, aumenta o faturamento, você insere Business. uma. Não, total. Total business. E não é, entendo bem, se engana quem acha que isso daí é por conta do valor das inscrições. Não é. Isso daí é dinheiro que vem a mais por conta de patrocínio e venda de direitos de imagem. Entendeu? É isso aí que está o dinheiro. Então, mas como eles foram muito criticados, eu não tive a oportunidade de ir para o Mundial de Nice. Estava na minha agenda esse ano, o ano que vem seria uma possibilidade de eu ir. E esse ano eu estava querendo ir para Kona, de novo. Mas aí a ideia deu uma segurada e veio essa notícia. Aí eu falei, então eu vou ano que vem. E aí eu vou para Kona de novo ajudar lá o Mundial. Mas Nice é uma prova que ela é totalmente diferente de Kona. É uma prova que ela é montanhosa,
não então você tem que fazer um esforço físico na bike muito maior, é muito mais técnico, parece que teve muito mais acidente. Mais altimetria também na bike, né? Exatamente. Então, eu acho que foi uma decisão errada deles que eles tiveram lá no início, mas graças a Deus agora corrigiu e vai se manter em Kona. Porque não são locais que se assemelham, né? Não tem nada a ver. É uma prova muito mais longa, uma prova mais contextos técnica. totalmente diferentes. Uhum. E para quem não sabe do que a gente está falando, né? Pra gente explicar um pouquinho. O Mundial ele era sempre em Kona, tanto masculino quanto feminino. Em algum momento eles separaram, daí ficou feminino em Nice, masculino em Kona. Depois no outro ano, né, masculino e feminino. É assim, ó, a história do Ironman começou em 1978. Quando vocês já contaram isso daí no podcast de vocês? Não. Não contamos, pode contar. Tá. O Ironman começou em 1978, quando um comandante da Marinha americana, situado em Pearl Harbor, participou junto com a esposa de uma prova de corrida de aventura na ilha de Oahu, lá no Havaí, e a comemoração da premiação é regado a cerveja havaiana e, naquela época, provavelmente algum tipo de vinho, alguma outra bebida, sei lá. E esse comandante, que é o Phillips, ele pegou um artigo da Sports Illustrated, uma revista que tem até hoje, que antes da internet era por meio dela que a gente sabia o que acontecia com o esporte no mundo. E ele falava que tinha um ciclista, eu acho que era holandês, se eu não me engano, que tinha o maior VO2 do mundo. Então o pessoal começou a ter uma briga lá, regada a cerveja, falando que imagina, quem tinha o maior VO2 era o nadador, não, era o corredor, aí os caras do ciclismo começaram a defender. E aí o comandante era o John Collins, falei o nome errado, John Collins. E aí ele falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos organizar uma prova, quero saber quem consegue aqui fazer a natação de 3.900 metros, que é uma prova que acontecia lá em Waikiki, quem consegue fazer na sequência a prova Around the Island, que era uma prova de ciclismo em volta da ilha, que dava 181 quilômetros, e quem consegue fazer a maratona de Waikiki, tudo na sequência. No dia, 14 pessoas se voluntariaram, né, regado a cerveja, né, e quando eles organizaram a prova, só 12 apareceram. Acho que 2 colocaram a mão na consciência. Não vou. Eu não. E acabaram. Então, assim, a primeira prova foi em 1978, com 12 participantes. O primeiro participante acabou em 11 horas e 14, na primeira prova, que é um tempo bom até hoje. E o último participante acabou em 25 horas. Tanto que não tinha tempo limite. Tanto que quando ele acabou, ele já leu a notícia no jornal do primeiro participante que tinha feito a prova. Tinha ganho a prova. Então, e a partir daí, o Campeonato Mundial, as provas de Ironman se desenvolveram lá na ilha de Oahu, no Havaí. E aí foi formada essa empresa que começou a divulgar mais a marca e assim por diante. Mas a grande sacada foi em 2003, quando eles introduziram o Ironman 70.3. Se ainda, quem não sabe, por que chama 70.3? Porque o Ironman Full tem 140.6 milhas, somado todas as distâncias. E metade do percurso, 70.3. Daí que veio o Ironman 70.3. Então, a partir de 2003, começou a se popularizar. Que muito mais gente começou a fazer a prova de entrada. Que foi uma baita ideia. Exatamente. Que é uma prova bem legal de fazer. Bem mais acessível, né? Então tem embora seja dificílima, né? Convenhamos. Também. Então, assim, tem todo esse histórico, né? De Kona para o Mundial ser lá. Sabe? E realmente é a prova mais difícil. Tá, e a dúvida que não quer calar, quem é que ganhou a primeira prova?
Foi o ciclista, o é nadador Aí ou... não, aí sacaneou. Eu vou ter que ver isso aí, não lembro de cabeça. Eu vi que não foi nenhum dos três. Era um aí que não fazia nada. Mas não sei se é verdade. Eu aposto no ciclista. Mas eu acho que sim também. E a gente queria também saber, assim, Leandro, nos atendimentos, tu dissesse ali que o pessoal mais desidratação, hipotermia, o que tu vê que os atletas amadores, principalmente, fazem de errado? Assim, Tá. intra, Então, por o que é mais exemplo, comum? o que tem de mais errado. Bom, o mais errado de tudo é aquele cara que faz inscrição por conta de uma aposta. Sim. O cara tá na mesa do bar, ele faz inscrição para participar do Ironman Full, principalmente, isso que eu tenho mais medo, mas do 70.3 por conta de uma aposta. E o cara nunca nadou na vida, eu já tive esses casos, Bom, mas começou assim, entendeu? ele só está seguindo a tradição. Já, então, isso daí eu não recomendo para ninguém. Na sequência, eu acho que falta um bom planejamento nutricional. Então, o que comer antes da prova, na semana antes da prova, o que comer durante a prova, e quando eu falo comer é carboidrato, as cápsulas de sal, outros nutrientes que são necessários, entendeu? No tempo certo e na quantidade certa. Porque assim, quando você está lá no esforço, por exemplo, vamos pegar a situação do Ironman Full, que é frio. Quando você está há muito tempo no frio, você tem uma inibição do seu sistema hipotalâmico aqui no cérebro para a sede e para a fome. Então, principalmente quando você está lá no pedal, você saiu da água, que está fria, vai para o pedal e não se agasalha, que o pessoal não gosta de se agasalhar, eu fico inconformado com isso. Ninguém põe um corta-vento, ninguém põe uma jaquetinha, um colete, nada. Quer ir pedalar no frio e na chuva como se fosse um atleta profissional que treina 25 horas por semana. Durante esse percurso, ele não tem sede e não tem fome. Se ele não está sentindo sede e fome durante o pedal, ele não coloca para dentro o que ele está precisando. Ele vai acabar o pedal? Vai. Mas ele vai pagar um preço alto na corrida. Então, aí esse é o cara que vai me encontrar lá no dia, entendeu? Então, o planejamento nutricional é para ser seguido, independente da temperatura. Lógico, se tiver uma temperatura mais quente, você precisa se hidratar mais. Aí o erro maior é somente com água, e não bebidas isotônicas, ou utilizar as cápsulas de sal. Porque você tem a hiponatremia, você só bebe água, perde muito sódio na sudorese, e aí te leva esse caso da hiponatremia que a gente falou anteriormente. Então, são dois erros muito comuns que a gente vê. E no pós-prova, são as pessoas que não dão o tempo necessário para se recuperar. Já volta a Ou, treinar. então o cara acha que está se sentindo bem, mas muitas vezes ele está forçando algo ali que vai lhe fazer mal. Então, tem trabalho científico mostrando que o tempo de recuperação cardíaca após a pessoa fazer uma maratona pode chegar até um mês para o seu coração voltar ao normal. Isso com exames de sangue, da gente fazendo a bioquímica, que é a mesma bioquímica que a gente pesquisa infarto cardíaco, acontece também numa prova de maratona. Então, imagina como acontece no Ironman. Então, Pela própria liberação de vários mediadores inflamatórios, né? A gente fez um post esses dias falando sobre, daí puxando um pouco mais para doenças respiratórias, o quanto o corpo em desgaste pode gerar suscetibilidade para infecções de via aérea superior, né? Que é uma das principais causas de atendimento em consultório de medicina de esporte. E isso que tu falasse antes, só para terminar, a questão de teu cérebro inibir as sensações, sede, sim. fome,
Isso acho que a grande parte das pessoas não sabe e não percebe. Porque enquanto tu tá Que com a não treina. adrenalina lá em cima, tu não tem Exatamente. outras sensações. E isso pode gerar numa quebra na prova, né? É Quebrar. falta de Então, treino também nisso, Falta né? de treinamento. não, com certeza. E aí também tem o inverso. Por exemplo, eu tô com alguns pacientes já que eles estão gripados. Então, a gente tem não chega a ser um overtraining, a gente ainda fala como overreaching, né, alguma coisa anterior, no qual teve um excesso de treinamento, cai seu sistema imune e favorece você a pegar uma infecção de vias aéreas superiores, que é a famosa gripe, o resfriado. E nós estamos há 3 semanas da prova. E aí começa a receber as mensagens, doutor, o que eu posso fazer que não é doping? Eu falo, ó, rezar, Isso. entendeu? E vamos investir Chazinho, chá, vamos investir nas vitaminas, vitamina aumentar as C, doses, entendeu? É isso daí que tem para fazer. Então, tirar o é o pé que um pouco acontece. do treinamento, né? É, o Nesse correto é momento. você seguir a planilha. Só que a planilha está escrito Z2 e o cara pedala em Z3, Z4. Então, se Clássico. você dá Clássico. porrada todo dia, o corpo uma hora não aguenta. Isso daí vai acontecer. A ciência é precisa quanto a isso. Então, isso é importante a pessoa sempre seguir a planilha. E tu falou um pouquinho de doping. Como é que é o antidoping no Ironman, especificamente? Não tinha antidoping até um tempo atrás. Começou há poucos anos isso. Porque o Ironman não é uma prova chanfrada pela Federação Internacional. Por exemplo, isso quer dizer o seguinte: quem participa do Ironman não tem pontos em nenhuma federação internacional que classifica para umas Olimpíadas. Tá? Então, na teoria, eles não estão sujeitos ao WADA, que é o World Anti-Doping Agency. E quem quiser seguir as regras da WADA, que é a agência internacional que regula os campeonatos mundiais e principalmente a Olimpíada, voluntariamente pode se associar. Aí a WTC, ela liberou isso, não são todas as provas do mundo que tem, então quem quiser pode seguir as regras da WADA. Aqui no Brasil, a filiação da WADA é a ABCD, que é a Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Então a gente segue as regras da ABCD, o Ironman Brasil paga para eles fazerem o antidoping, e a partir daí a gente não tem contato mais nenhum com eles. Eu não sei se vai ter ou não, quem será e quantos serão. Entendeu? Eu não sei. Eu só sei que quando eu vejo lá umas pessoinhas de avental e pranchetinha na mão, eu falei, vai ter doping. E É a isso que eu escolha vejo. é randômica. aleatória. Ela é aleatória, Aleatória. mas... mas o que acontece? Também vai Depende da muito por veia que tem denúncia, aqui. né? A Ok. ABCD, ela Sim. recebe e-mails de denúncia. E tem uns caras que eles são inteligentes pra caramba. Eles postam que eles estão injetando algo, tomando algo, etc. Entendeu? Então, assim, tinha que ter um doping para inteligência. Sabe? E os caras eliminados antes disso acontecer. Sim. Sabe? Mas, enfim. Trapaceando, né? É, Pra quê? tem trapaceiro em todas as áreas. Essa é a verdade. E mais uma coisa que a gente queria saber, a gente conversa bastante, os homens são mais fortes, as mulheres são mais resistentes. Proporcionalmente, os atendimentos são feitos mais mulheres, mais em homens, porque tem mais homens, né? Existe isso, assim, tem uma... Segue a mesma proporção dos inscritos. Sim. Tá? Eu não atendo mais mulheres, tá? Proporcionalmente do que os homens. É mais ou menos semelhante. Segue mais ou menos a mesma proporção. Mas eu vou te falar que normalmente os casos mais graves são de homens. Eu pego uma ou outra atleta, por exemplo, eu tinha uma atleta que ela chegava toda vez com hiponatremia. E aí, na última vez que ela chegou, que ela fez um quadro bem sério, que a gente teve que fazer uma reposição endovenosa ali na hora para reverter,
Eu falei com ela, ó, você tem que fazer o teste, vai atrás disso, entendeu? Depois que a alma voltou pro corpo, né? E aí ela foi atrás. E na última prova ela seguiu, fez o teste, seguiu as orientações certinho e não teve mais hiponatremia. Tu vê, Que né? bom. Então é uma coisa que funciona. Mas os casos mais graves normalmente são os homens, que eles vão para bater recorde pessoal, barra pegar pódio, vaga pro Mundial. Então é aquele cara que dá aquela raça, ele tá bem treinado, ele tem confiança, mas no dia ele passa do limite fisiológico dele. E tem algum atendimento que tu lembre, assim, né, que tenha te marcado, ou porque chocou, ou porque tu conseguiu reverter alguma situação muito séria, ou que tenha evitado alguma, né, Algo pior. algo pior? Tá, bom, tem os legais, tem os ruins e tem os engraçados, né? Pode Então, contar um de cada. é assim, lá, isso eu vou falar para vocês, não é o normal, tá? Então, assim, é cerca de 1% dos atendimentos, tudo que eu vou falar para vocês. Então, toda prova, com 100 atendimentos, eu falo para a equipe que a gente tem uma reunião e eu falo o seguinte, hoje nós vamos salvar 2 vidas, estatisticamente falando. Então, por exemplo, no Ironman Full, que é mais comum, eu não peguei nenhum caso 70.3. Já chegaram alguns pacientes, uns 4, 5 nesses anos, com falta de ar, catarrando sangue, saturação baixa. Aí você pensa o quê? Esse cara tá com edema pulmonar. Então, esse daí é um diagnóstico clínico que a gente faz ali na hora por ausculta. Aí, por que ele está com edema pulmonar? Para quem não sabe, edema pulmonar é quando você acumula água no pulmão. Então, pode ser porque você bebeu água demais na natação, pode ser porque você bebeu muita água durante a prova e você hiperdiluiu seu sangue, que acaba indo parar no pulmão. Pode ser porque o seu coração não está funcionando direito. Então, tem um tipo de infarte que chama infarte tipo 2. O que é o infarto tipo 1, infarto clássico? É quando a sua coronária, que é a artériazinha do coração, ela entope e para de sangue para a musculatura cardíaca. Aí o músculo para de funcionar e o coração para de bater, você morre. Esse é o infarto clássico. O infarto tipo 2, o coração ele está normal. Só que você fez tanto esforço durante a prova que ele cansou. Então ele não tem a mesma eficiência de bombeamento do que teria antes. E com isso você tem uma sobrecarga cardíaca que sobrecarrega o pulmão e acumula água. Então, poxa, Aline, como é que você faz diagnóstico? Clínico. É assim, pressão, saturação, ausculta, vê a pessoa como é que ela tá, e aí faz um eletrocardiograma na hora que a gente tem, para ver se tem alguma alteração, manda para o pronto-socorro, e numa tomografia você faz o diagnóstico. Né? Então, esses são os casos mais graves que nós tivemos. Nesses últimos anos a gente teve 4 ou 5 casos desse, todos no Ironman Full, com sintomas um pouco diferentes para cada um, mas a maioria bem parecido com o que eu falei. Mas todos passaram bem, tá? Porque a gente tem uma equipe muito atenta a isso. Hoje, com mais experiência, então, a chance de passar despercebida é quase zero. Nós, por exemplo, já tivemos alguns casos de hipotermia e hipertermia graves também. E são casos que, sinceramente, eles são mais bem tratados lá na tenda médica conosco do que se eu mandar para o pronto-socorro do hospital. O plantonista do hospital não é que ele não sabe medicina, mas ele não vai ter aquele sintoma específico na vida dele nunca. Ele não pega isso, ele não sabe lidar com isso. Não pega esse tipo de paciente, né? Exatamente, então Com ele não esse vai conseguir esforço. nem fazer um diagnóstico. Então a gente trata esses casos lá na tenda médica até o paciente estar estável e a maioria levanta, cumprimenta, dá um abraço e vai embora, sabe? Mas se você mandar ali na hora, ele pode chegar no hospital e não ser tratado adequadamente. E tem uns casos que são assim, que você conta, né, em roda de bar, né? Igual, eu estava em São Paulo,
Acho que foi em 2023 esse. Tava lá dentro da tenda médica, aí entra um cara assim, andando, gritando assim, doutor, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. O cara gritando pra mim, né? Eu olhando pra ele, né? Eu falei, tá, mas por que você vai morrer? Aí ele colocava a mão no coração e fazia assim, meu coração tá batendo, doutor, tá batendo, batendo, tá muito rápido, não sei o quê. Cara, tá batendo demais, doutor, não sei o que tá acontecendo. O cara falando rápido, sabe? Falando rápido, 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 assim. Aí eu falei, tá, calma. Aí deitei ele numa maca, dei uma olhadinha assim, vi que o cara tava super ansioso, super agitado. Quando eu fui examinar melhor, tava com a pupila desse tamanho, assim, dilatada, né? Aí eu mandei tirar a pressão, fazer um eletrocardiograma, vai que ele tá infartando e tal, não sei o quê. Enquanto tava acontecendo tudo isso, eu pensando assim, bom, ou esse cara tomou estimulante, Estimulante. Sim. ou ele cheirou cocaína, ou ele tomou mais cafeína do que deveria. Foram as minhas 3 hipóteses. Aí eu perguntando pra ele, assim, tá, você usou alguma coisa hoje? Ele falou, não, doutor, não uso nada, não sei. Você fuma? Eu falei, não, não fumo. Você bebe? Não, não bebo. Ah, você não cheirou nada, não bebeu nada, não pegou nenhum remedinho do amigo pra tomar? Aí ele, não, doutor, não faço isso, não faço isso, não faço isso, mas, doutor, meu coração, cara, vou morrer. Era assim, né? Aí eu assim, tá, você tomou algum gel durante a prova? Ah, tomei, doutor. Aí ele puxou lá, puxou um gelzinho black lá, me mostrou, né? Que tinha lá, acho que era 160 miligramas de cafeína, um sachê, né? Nossa. Aí eu falei assim, tá, quantos Quantos? sachês você tomou, né? Ah, ele falou, doutor, eu tomei 11. Aí eu falei assim, não, 11. não de cafeína, não no total. Quantos desse aqui Desse. pretinho que você tomou? Aí ele falou, não, doutor, eu tomei os 11 desse. Então, assim, ele tinha Fica a tomado, dica. ele tinha tomado 1,3 gramas de cafeína. Para você ter uma ideia, a dose máxima recomendada é 400 miligramas em 4 horas. Meu Deus. O cara tinha tomado quase 3,2 vezes mais do que a dose recomendada ali no percurso que ele fez, que foi um percurso de torno de 6 horas. E ele estava com sintomas de hiperexcitabilidade por conta da cafeína. Se esse cara não tivesse um coração bom, podia até ter infartado de verdade. Tá? Ai, que horror. Então, Falta de tem informação. gente... Total. Não sabia. Não, total, porque ele viu lá, pô, cafeína faz bem, fico ligado, tô precisando de energia, vou tomar. Vou tomar Entendeu? bastante. Exatamente. Da mesma maneira que tem atleta menos, mas os caras tomam estimulante. Entendeu? Então, hoje é bem comum as drogas para... Drogas, pessoal, eu falo remédio, tá? Remédio Medicamentos. Uhum. Isso, os medicamentos para TDAH. Então, você acaba tomando que eles todos são à base de estimulante. Então, o cara usa isso para Se fazer manter a prova. alerta. Exatamente. Só que, assim, estimulante mais atividade de alta intensidade é uma péssima combinação. Porque você aumenta muito mais a absorção, sobe muito a droga de uma vez no sangue, e com isso você tem todos os efeitos colaterais de uma vez só. E uma Então, hiperexcitabilidade do sistema nervoso, né? exatamente. Então acontecem uns casos assim, que a gente pega, e de vez em quando a gente tem que lidar não só com o paciente, a gente tem que lidar com os familiares também, ficam desesperados. A gente tem todo um sistema de informar o familiar, sabe? Só eu converso, só eu vou lá e explico, para acalmar, porque assim, eu sou médico mais experiente. Já estou há 25 anos aí formado e 25 anos trabalhando com medicina esportiva. Então a gente sabe o que Tá pode acostumado, né? acontecer. Claro. E sabe como Mas de vez lidar, em- né? mas de vez em quando tem alguns familiares que eles querem carteirar você. Sabe? Eles falam, você não sabe quem eu sou. Sabe? Eu sou advogado. Nossa, isso que eu dou mais nervoso. Assim, o cara vem falar que ele é advogado. Eu falo, pô, eu sou médico, eu também sou doutor. Aí eu pergunto, você tem doutorado? O cara fala, não, eu tenho. Então, pô, por favor, me respeita. Sabe? Então, É o famoso carteiraço, né? nossa, eu escutei. Não, eu vou falar com o Galvão, que eles falam que eu vou falar com o chefe, né? Aí já conversei com o chefe, ele falou, você tem carta branca, você é a autoridade máxima em questão de saúde. Manda o cara falar comigo que eu vou dar um esporro nele. Eu falei, tá bom. Então, assim, a gente tem um suporte muito grande da equipe. E a organização, ela é muito boa, muito profissional. Então, eu já fiz organização da Espanha, da Itália, como é que funciona.
é bem organizado, mas a gente não tem, sei lá, algumas coisas que nós temos aqui. Por exemplo, lá na Europa e nos Estados Unidos, só entra para tenda médica se você estiver desmaiando ou desmaiado caído no chão. Se você não está em nenhuma dessas situações, você não vai para dentro da tenda médica. E aqui a gente é mais solidário, sabe? Se a pessoa, eu estou vendo alguma coisa que está passando mal, um potencial risco, a gente leva para dentro da tenda médica. E eu criei um sistema igual no Campeonato Mundial de Kona. Todo mundo que passa pela linha de chegada, a gente tem um voluntário que pega a pessoa pelo braço, lê o nome dele aqui no número de peito, né? E vai falando, pô, Bruno, como é que você tá? Tudo bem? Foi bem a prova? E acompanha essa pessoa até a área de dispersão. Coloca ela sentada na área de dispersão, fala, você tá bem? E aí vai embora pegar o próximo. Perfeito. Porque Faz uma nesse viagem caminho, quase. exatamente, nesse caminho a pessoa pode passar mal, porque ela tá desacelerando, entendeu? Sim. Então, depois que a gente implantou isso daí, foi em 2022, a gente não teve mais acidentes, como eu vi muito lá em Kona. O pessoal passava pela tenda médica andando, aí a gente teve que sair, sei lá, umas 10, 15 vezes com a maca, pegar gente desmaiada na área de dispersão, entendeu? Então, isso daí traz muita segurança para todos os atletas, que é o principal. Certamente. Claro. Porque a gente está vivendo isso, né? Nós estamos no meio. Quase como normaliza tu fazer uma prova de 5 horas, um 70.3. É mais acessível, né? 5 horas é um bom atleta amador. E 5 horas agora, é um bom atleta amador. indo, como a gente não fez A nenhum média são full. 6 horas. Pro 70.3. Tamo bem. Tamo bem, tamo bem. Então, pensando num full, nós que temos pessoas perto de nós que fazem a prova, que treinam nessa intensidade, e pessoas que não treinam, a gente perde às vezes o parâmetro das pessoas que estão vendo. Mas vocês vão fazer uma prova de 5 horas? Uhum. De 10 horas? Então, imagina um familiar que não pratica. E que às vezes é contra, porque sabe que pedalar é perigoso, que desgasta. Que desgasta, que correr 4 horas é muito, e fazer uma prova de 10. Então para lidar, eu achei super legal essa questão dos voluntários, do simpósio, para que as pessoas possam entender melhor e os próprios atletas entenderem os riscos que eles estão correndo. Exatamente. Porque pode dar tanta coisa errada, né, Leandro? Fatores intrínsecos e extrínsecos, né? A melhor frase que eu ouvi na vida, que acho que todo triatleta tinha que tatuar, o Ironman é uma prova feita para dar errado. Assim, se tudo deu certo, é exceção. Entendeu? Alguma coisa vai dar errado e depende do seu poder de resiliência e superação passar por aquela situação e acabar a prova. Entendeu? Então, você pode desde ter problema mecânico com pneu furado, corrente que quebra, acidente de ciclismo, entendeu? Então pode ter um monte de coisa acontecendo, até os erros por sua conta, que foi você errou na nutrição, você errou na hidratação, sabe? Reposição de sais e assim por diante. Então, teve uma vez, vou contar mais esse só. A gente tava lá no Ironman Full, e aí a gente calma assim, né? Já tava mais tranquilo. Aí vem uma mensagem. Encaminha a ambulância pro atleta que caiu da ponte. Meu Deus. Aí, cara, como assim caiu da ponte? Aí eu corri já, né, ali, porque a gente tem todo um setor de comunicação, tem uma central de controle, né, a gente sabe onde nós temos no Ironman Full, são 9 ambulâncias, 8 motolâncias circulando pelo percurso. Então a gente sabe onde está, on time, cada uma, para a gente poder deslocar o mais rápido possível para ter um atendimento. Tanto que nosso atendimento hoje são em minutos. 3 minutos para menos. Tá? E aí a gente foi ver o que aconteceu. Esse cara era num desses Ironman que estava muito frio, e você passava por um viaduto, no qual embaixo do viaduto era 4 pistas asfalto, um canteiro e 4 pistas de asfalto. A gente não sabe o que aconteceu, mas ele deve ter passado mal por uma questão de hipotermia
foi para o guarda-reio, bateu, voou e caiu no meio de um arbusto gente. na área de grama, com a bicicleta e tudo. E o que é Clipado. melhor? Ninguém viu. Sabe quem avisou pra gente? Foi um indigente que tava dormindo embaixo da ponte. Ele foi lá correr, ó, tá chovendo atleta aqui, ó, vai lá ver que o cara tá machucado, entendeu? Ai, que Então, assim, acontece. então, isso é o que eu chamo de acidente. Sim. Você fez todo o possível para evitar qualquer coisa, mas mesmo assim, um evento não programado pode acontecer. Então, é um acidente. Entendeu? Exatamente. Ah, Então, coitado. Se deu mal. ele ficou bem. Ele se deu mal, mas ele se deu bem. Ele acabou quebrando o tornozelo, mas Só. ele deve ter caído de cabeça no asfalto, ter sido Sim, atropelado. imagina. Entendeu? Sabe, ele caiu em cima de uma moita no meio do negócio da grama lá, sabe? Então, amenizou a queda, etc. Uhum. Redução de dano, pelo menos, né? Só o Virou uma história, né? O dia que eu caí do viaduto. De bicicleta. Vai virar uma historinha. Mas que legal, então, Leandro. Então, nós, daqui a pouco estaremos todos juntos, né? Iremos lá no simpósio, nós duas iremos. No próximo eu já quero ser voluntária. Eu gosto de ser voluntária, eu gosto de ajudar. Eu acho que ela já pode ir nesse, né? Ó, se vocês quiserem, dá tempo de se inscrever ainda. Ah, é? Você se inscreve. Eu gosto vai lá mesmo. pelo www.simposioromanbrasil.com.br, faz a inscrição pro simpósio e na hora da inscrição você coloca lá que você quer ser voluntário. Aí a gente até os primeiros 45 do simpósio que quiserem ser voluntário, a gente vai colocar para trabalhar conosco. Legal. Se eu for a 46ª, daí tu lembra que a gente conversou e daí inverte. Código. Mas não conta para ninguém. Ótimo. Então, muito bom. Muito bom. Muito obrigada pelo teu tempo. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que é um assunto que tem muita gente que tem bastante dúvida, né? Isso. Tem muita gente interessada e acho que a gente está conseguindo passar para as pessoas. A gente tem bastante inscritos. Bastante, né? Mas é bastante, é bastante. No 70.3, no Iron agora nós temos conhecidos que vão fazer. Eu acho que isso vai ser bem legal quando a gente lançar esse podcast antes da prova. Para o pessoal ficar bem animado. E se inscrever no simpósio. E ir no simpósio. Para dar tempo de se inscrever. Convido a todos vocês. E o legal é que eu quero passar assim, ó. O triatlon é um esporte seguro. Estatisticamente, você tem menos lesões de quem pratica triatlon do que quem só pratica corrida. Entendeu? Então, temos a prova viva aqui. Tem histórias mais legais para contar, né? Eu entrei pro triatlo para parar de me lesionar, porque eu era uma corredora sempre voltando de lesão. Agora não sou mais. Olha aí, parabéns. Então tá. Muito obrigada. Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada.